A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos e trago da parte do seu Deus dos Exércitos uma palavra para meditação. Mas antes, amado, quero pedir a você, se inscreva aí no canal, deixe um like, compartilha, me ajude a levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas que necessitam de estar recebendo da palavra do Senhor Deus. Nós devemos fazer a nossa parte e peço a você, me ajude. A palavra do Senhor está no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, cujo título, O ferro de um machado é feito flutuar. Assim diz, capítulo 6, versículo de número 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é muito estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma virga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disseram-lhe serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles, uma viga, o ferro do machado caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e pegou o machado. Amém? A palavra muito boa, que exalta o poder de Deus, mas que nos traz uma mensagem a respeito de uma situação que eu diria difícil. A palavra diz: um dos filhos do profeta diz a Eliseu: o lugar em que estamos habitando diante da sua face é muito estreito. Vamos, pois, ao Jordão e tomemos lá uma virga, e cada um de nós tragamos-a para construir um lugar para que habitamos diante de ti. Amados, se a gente estudar um pouquinho da teologia, de história, nós vamos descobrir que esse texto está se referindo a um lugar que era escola de profeta. Por isso a palavra de Deus diz que um dos filhos dos profetas olha para Eliseu e diz: olha, o lugar que nós estamos é muito estreito. Estamos apertados em um lugar pequeno para habitar. A escola é pequena. Nós precisamos ir até o Jordão, cortar madeira, e cada um de nós venha tomar uma virga, venha trazer, e vamos construir um lugar para que nós habitemos maior. Vamos construir uma escola maior. Em outras palavras, estende as suas tendas, alarga as suas tendas. Amados, nós, os servos do Senhor, sempre haveremos de receber da unção do Espírito Santo. A virga, ela sempre vai representar em uma casa aquele que suporta o peso. É como dizer que na edificação tem a coluna que vai suportar o peso. E a Bíblia fala que cada filho dos profetas deveria tomar uma virga aonde? No Rio Jordão, e trazer para a construção da casa.
Em outras palavras, Deus te chama para fazer parte dessa construção do reino de Deus aqui na terra. Deus quer que você tenha uma resistência. Pastor, o que é isso? A viga resiste peso. A viga tem resistência para a edificação da casa. E eu quero que você que está ouvindo essa palavra, que é chamado por Deus para a obra de Deus, para somar no reino de Deus, entenda. Deus não te chamou para ficar no banco. Deus não te chamou para ficar simplesmente ouvindo. É tempo de você lançar a mão no arado e fazer a obra, edificar a casa. Lance a mão na obra, alargue as tendas, ajude o reino de Deus prosperar. A Bíblia fala que um daqueles alunos dos filhos dos profetas, olhando para o profeta Eliseu, diz: Senhor, o Senhor vai conosco cortar madeira? Poderíamos trazer para dentro da igreja: pastor, o Senhor vai conosco para a obra? E a palavra diz que Eliseu disse: eu vou. A pessoa de Eliseu aqui representa a pessoa de Deus. É o mesmo que você olhando para Deus vai ter uma chamada. Deus me chamou, Deus me escolheu. Mas, Senhor, o Senhor vai comigo para a peleja, para a batalha, para que eu seja uma coluna na sua casa, para que eu seja a diferença na sua casa, para que eu seja o seu instrumento na sua casa. Então, Deus está dizendo: lança mão do arado, ajuda a minha casa, prega a minha palavra, fala do meu amor. E a palavra de Deus diz que foi o homem de Deus com os filhos dos profetas e que chegando no rio Jordão, o rio era profundo e que ali havia um instrumento que era um machado que servia para cortar a madeira para largar a tenda. Olha que maravilha! O machado serve para cortar a madeira, para largar a tenda, e a madeira vai ser a viga da casa. Oh, glória, aleluia! Amados, joelho, machado, boca no pó, unção, traz resistência, força, poder, madeira, estrutura, resistência para manter a casa do Senhor de pé. Mas a Bíblia diz que em determinado momento o machado cai dentro do Rio Jordão. No seu ministério, na sua vida, na sua jornada com Deus, em determinado momento, o machado vai cair em águas profundas e vai precisar que você mergulhe. Eliseu não mergulhou. O profeta, os alunos não mergulhou. Mas as águas do Rio Jordão eram profundas. E a Bíblia diz que com um cutelo, vamos dizer assim, ou um facão, cortou-se um pedaço de galho. Lembra que eu disse madeira, resistência, unção, poder. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Se você tem a unção do Espírito de Deus, se você tem o poder de Deus, se você faz a obra de Deus, o instrumento do milagre é a unção, é o poder.
Mas para que o instrumento, para que o poder, a unção, o galho, a resistência, a fé venha agir, é necessário o instrumento de Deus. A Bíblia diz que Eliseu pergunta onde caiu o ferro no machado. Um deles fala aqui, Senhor, em águas profundas. E corta ali aquele galho da árvore e lança sobre as águas. Lança uma palavra de poder. Eu imagino que Eliseu olha para aquele pedaço de madeira e diz assim, como eu lanço esse pedaço de madeira, esse poder de Deus, essa unção, essa palavra de fé sobre estas águas, assim o machado vai flutuar. E o machado flutuou. E disse para o discípulo, estende a mão e pega o ferro. Amado, estende a mão e pega o seu milagre. Estende a mão e alcança a sua vitória. Lança o seu joelho no chão. Põe a tua boca no pó. Ora, busca um galho, uma resistência. A madeira representa a unção, o poder, a porção do Espírito Santo. E é tempo de você buscar. Você foi chamado, você foi escolhido e você está no momento do seu ministério, no momento da sua chamada, que o milagre da sua vida está em águas profundas. É necessário uma palavra de fé. É necessário uma atitude de fé. É momento de você olhar para essa situação e ter uma atitude de fé. Pergunta-se na sua jornada, durante o período de você fazer a obra, que você lançou a mão nesse arado, na construção desta casa. Nesse momento a situação está apertada. Está difícil de habitar neste lugar. Está difícil a convivência. A necessidade chegou. É momento de buscar socorro. É momento de orar. Muitas vezes, uma atitude de fé talvez resolva muito mais do que a oração. E quando você tem uma chamada, que você está na caminhada do reino do céu, normalmente você já está fazendo um depósito. E eu pergunto, como está o seu depósito com Deus? Como está a sua aliança com Deus? Como está a sua fé com Deus? Amado, olhe para mim. Um grande convite eu estou te fazendo, um grande desafio na sua fé. Sabe aquele momento que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, o filho de Deus para refletir? E ele fala assim, aqui eu não consigo mais. Aqui a minha mão já não alcança. Esse é o momento que eu estou falando. O seu milagre está em águas profundas. O seu milagre está dependendo do agir do Espírito Santo de Deus. Você está precisando de uma unção dobrada de Deus. Este é o momento que a palavra de Deus vem falar no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Amado, todo aquele que tem chamada de Deus tem promessa.
E todo aquele que tem promessa tem um Deus fiel para cumprir. Se você tem bagagem, se você foi um bom aluno na escola de profeta, esse é o momento da sua mente se voltar para a Sagrada Escritura, para lançar mão do depósito da sua fé e lançar uma palavra de uma atitude de fé. E este ferro desse machado, que é o seu milagre, que está em águas profundas, vai flutuar e você vai lançar a sua mão e tomar posse do seu milagre. Amados, Jesus Cristo, em certa feita, disse: vós examinais as Escrituras, porque julga ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porém vós não quereis vir a mim para terdes vida. Amados, é momento de ir até Jesus, porque é o momento de lançar este galho nessas águas. Esse machado vai flutuar quando você liberar esta palavra de fé. Eu te convido a orar comigo. Assim está escrito, Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Na última parte está escrito: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Assim, eu convido você a orar, para você lançar a mão do seu milagre que está em águas profundas, para você estender a sua mão e pegar este ferro, a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nesse momento, nesta realidade da sua vida, estou eu pedindo ao Senhor que venha fazer flutuar o milagre destas águas profundas, a sua vitória, que está além das suas mãos, que depende do agir de Deus e depende da força do poder de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estou eu te pedindo, derrama uma unção nova, um poder novo, uma nova e gloriosa força do seu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, a tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Para esta pessoa que está neste ministério, nesta chamada, está se sentindo apertada, muitas vezes sem unção, muitas vezes sem poder, mas nós pedimos, conceda agora a unção do Espírito Santo, que ela venha descer de uma forma poderosa e única. Amado Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor venha descer nesta situação. O Senhor que a Bíblia nos ensina, o Senhor intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus, porque nós não sabemos como devemos pedir, nem como devemos agir, mas o seu Espírito Santo intercede por nós. Usa, Espírito Santo, nesse momento, a palavra que esta pessoa, que muitas vezes nem eu mesmo sei usar, intercede por nós diante de Deus. Esta história vai mudar em nome de Jesus. A unção do Espírito Santo está descendo em nome de Jesus, em forma de chuva seródia e temporã. Amados, receba aí o seu milagre. Este é o momento em que o profeta Eliseu lançou aquele galho naquelas águas profundas, e aquele galho e aquele machado, aquele ferro flutuou, e ele disse: lançai a mão e pegai o ferro. Lança a sua mão, amados, em nome de Jesus, e receba a sua vitória. Tenha uma atitude de fé
e sua história será mudada para sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a cada um que ouviu esta palavra, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, porque hoje é dia de salvação e muitos outros necessitam desta palavra. Amém?